E aí, família Resenha Verde e Branco, o Renanzinho na área com uma notícia que pegou todos os torcedores palmeirenses de surpresa. Já vi alguns burburinhos, alguns disse que me disse, mas nada concreto. Mas hoje, o nosso palestra, as demais mídias e todos os veículos esportivos noticiaram que Everton está de malas prontas para o Grêmio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Então peço para vocês, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, que isso ajuda demais a gente continuar fazendo o nosso trabalho. E depois da vinheta, a gente vai falar sobre o Everton saindo do nosso Verdão. Notícia que mexeu muito hoje, né? Não só com o Palmeiras, mas com o mundo da bola aqui no Brasil. Everton, que é um goleiro que chegou em 2018, né, no nosso Palmeiras. Chegou quando havia ainda dois grandes goleiros, né, que era o Praz e o Jailson. Conseguiu seu espaço, conseguiu ter a sua notoriedade no Palmeiras, né, cara? Conseguiu fazer grandes partidas. Poxa, cara, eu só tenho a agradecer o Everton, né, cara? Ele foi um cara muito profissional, sempre honrou o manto do Palmeiras, sempre fez, na minha visão, né, sempre fez o possível para ajudar o Palmeiras. Partidas como aquele Campeonato Paulista de 2020, aquele pênalti que ele pegou contra o Botafogo, contra o River Plate, inúmeras partidas de Libertadores. Então não é porque o goleiro tá saindo que a gente tem que criticar, falar mal. Pelo contrário, a gente tem que ser grato por tudo que ele fez pelo Palmeiras, por tudo que ele ajudou o Palmeiras, mas algumas coisas têm que ser pontuadas, né? A primeira coisa a ser pontuada, na minha opinião, é a diretoria do Palmeiras, uma diretoria da qual ela ama fazer caridade, né, cara? E quando você vai ver o Palmeiras no mercado, nenhum time facilita pro Palmeiras. O Palmeiras vai comprar qualquer jogador, eles metem a faca no Palmeiras, não tem nenhum tipo de compaixão, de ajuda. E o Palmeiras sempre emprestando jogador sem custos, fazendo benfeitorias para outros clubes, né? E dessa vez não foi diferente. O Everton foi liberado, né, cara? Ele que tem contrato até o final desse ano, poderia assinar um pré-contrato no meio do ano, mas foi liberado sem custo algum, que na minha opinião é um erro tremendo. Em nenhum lugar do mundo você consegue um goleiro como o Everton, né? De graça, cara. Então é um absurdo que um time que diz ter tanto planejamento, uma diretoria, fazer uma coisa dessa, né? Se já sabia que não ia ficar com o jogador, já tentava costurar esse negócio, tentava conseguir um dinheiro, né? Porque a gente sabe, o Palmeiras para ir pro mercado vai ter que desembolsar e um goleiro bom custa caro, né? E outro ponto que a gente tem que tocar, né, cara, é sobre idolatria. Eu acho que eu não tô aqui para ser juiz de ídolos, né, para ensinar quem é ídolo ou quem não é, mas eu acho que jamais, em hipótese alguma, pode colocar na mesma frase Marcos e o Everton, né? O Abel semana passada aí disse que o Everton é o maior goleiro da nossa história, criou uma baita polêmica. E cara, você ser ídolo não é somente título. Se você for colocar título, o Everton tem 14 e tem muito mais que o Marcão. Só que o Marcão, cara, ele pegou o Palmeiras numa época que o Palmeiras não era esse Palmeiras. Era o Palmeiras endividado, um Palmeiras de times ruins, um Palmeiras de fila, um Palmeiras de protesto, um Palmeiras em que nada dava certo. Então, um cara que teve uma proposta, um goleiro de seleção brasileira, teve uma proposta da Inglaterra, do Arsenal, recusou para jogar uma Série B, jogou estourado milhares de vezes, nos deu títulos importantes. Então a idolatria não é só troféu, a idolatria é a atitude que o jogador tem com o clube, atitude essa que na minha opinião faltou com o Everton, né? Ele chegou, tinha dois grandes goleiros na época, ele tomou a titularidade, fez por merecer, e ele nunca teve uma sombra, né, cara, a altura. A gente tem que ser realista, o Lomba é um grande goleiro, mas não tá à altura desses gigantes, né? E agora que ele tem uma sombra, um goleiro que vai fazer ele evoluir, melhorar, aumentar o nível, né, cara? Porque o Everton vinha falhando demais, falhou no Mundial, falhou contra o Corinthians em duas ocasiões. Ele vinha de algumas falhas que a torcida já estava pegando no pé dele, né? E na primeira oportunidade que tem alguém para elevar o nível, para ele mostrar que o Palmeiras é a casa dele, que ele gosta do Palmeiras, que ele ia dar a volta por cima e mostrar que ele poderia sim se sentar à mesa de Marcos, né, cara? De Leão, de Oberdan, de tantos outros. Ele simplesmente preferiu sair, pediu para a diretoria que negociasse ele com o Grêmio. Então, cara,
que a gente tem para dizer para o Everton é obrigado pelos serviços prestados, que ele seja feliz em outro clube, honrou o nosso manto, respeitou o nosso manto, mas infelizmente Marcos e o Everton não sentam na mesma mesa. E não por títulos, mas por atitudes de jogadores que mostraram, na hora do vamos ver, se ama ou não ama o clube. E o Everton mostrou que não. Então, que ele seja muito feliz e obrigado pelos serviços prestados, mas a diretoria do Palmeiras para os outros times é uma mãe. Tem que aprender que o mercado da bola, o futebol, não tem boa ação, não tem almoço grátis. E para o Palmeiras, sempre o custo é dobrado.